O Eleições 2022 começa agora e traz para você a deputada reeleita Flávia Moraes, ela que é do PDT e hoje está aqui conosco no estúdio. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Cumprimento a todos que nos acompanham. Deputada, em mais uma reeleição, com uma vitória de 142.155 votos, muito bem votada aqui no estado de Goiás. Como é representar o feminino, a mulher, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados? Primeiro eu queria agradecer essa votação tão expressiva, né? Com certeza é fruto do reconhecimento do nosso trabalho, né? E a gente é muito grato pelas pessoas que confiam, que acreditam e que nos reconduziram a mais um mandato. Nós estamos indo agora para o 6º mandato e agradecemos a Deus a oportunidade. E com certeza representar as mulheres no Congresso Nacional é um grande desafio, até porque até pouco tempo as mulheres elas não eram muito da política, né? A política ainda é um ambiente muito masculino, mas um dos grandes desafios das mulheres, da nossa bancada feminina, é justamente ampliar essa participação das mulheres na política. E para isso a gente tem que fazer um bom trabalho, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que abrir portas, porque a gente sabe que é assim que outras vão sendo bem aceitas e que vão tendo aí oportunidade, buscando também ter a sua representação no meio político. Deputada, eu vou puxar um pouco aqui para a Assembleia Legislativa. A senhora foi deputada estadual por 2 mandatos aqui na casa, trabalhando aí na Comissão em Defesa da Criança e do Adolescente, que é uma das bandeiras da senhora, inclusive, lá no Congresso Nacional. Esse trabalho aqui na casa, nesses 2 mandatos, vamos fazer um pouco desse resumo daquela época em que trabalhou aqui, em que a representação feminina, à época, era até maior que a da atual. Como foi trabalhar aqui na Alego e daqui buscar levar essa experiência em 2011 para o Congresso Nacional? Com certeza foi uma experiência muito importante. Naquela época nós éramos 7 mulheres no primeiro mandato e a gente fez um trabalho em defesa dessas questões, né? A mulher ela sempre tem um foco grande, talvez pela maternidade, para o ser humano, né? E a gente acompanha muito isso, muitas vezes a gente tem os homens mais focados nas obras de infraestrutura, né? E a mulher ela sempre está ali antenada com as qualidade de vida, as condições do ser humano, e isso não é uma regra geral, é claro, né? Mas a gente tem essa tendência. E aquela experiência foi muito importante. Na época nós pudemos fazer aí um grande trabalho. Meu 2º mandato eu já fui conduzida à Secretaria da Cidadania e Trabalho. Na época eu fui secretária, a gente conseguiu fazer um trabalho muito importante em todo o estado, conseguimos qualificar bastante para o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, era muito novo na época, a gente conseguiu fazer aí um fortalecimento do sistema nos nossos municípios goianos. Conseguimos implantar programas importantíssimos como o Passaporte do Idoso. Então, com o conhecimento que a gente teve aqui no parlamento, depois como secretária, a gente conseguiu interagir, aprovar a lei e entregar esse benefício tão importante que dá direito até 4 viagens por mês a todos os idosos, né? 4 vezes por mês eles podem fazer essa viagem totalmente gratuita. Então a gente materializou o Estatuto do Idoso, a gente conseguiu fazer aí muitas ações em relação à geração de emprego e renda, pessoa com deficiência, a gente conseguiu atingir aí vários segmentos importantes. Foi um trabalho que deixou muitas saudades. Na esfera política, de fortalecimento da mulher na política, desde aquela época já era um desafio nosso, até por isso, inclusive assim, no início das nossas candidaturas, a gente já teve um pouco de questionamento dos partidos em relação às primeiras damas serem candidatas. Na época nós enfrentamos isso internamente, eu e na época a Adriete, Laudenir, a gente teve que passar por isso, passamos por isso, enfrentamos, fomos candidatas, fomos eleitas. E eu me Essa lancei... representatividade necessária, né? Exatamente. Aqui na casa, enquanto mulher, trazer essa representatividade do feminino, da mulher aqui para casa. Inclusive, à época a senhora chegou a apresentar a sua candidatura à presidência da casa. Exatamente. No 2º mandato nós colocamos o nosso nome
e inclusive na época não fui eleita e a gente não conseguiu fazer uma grande coalizão. A gente sabe que é uma disputa difícil, que envolve aí muitas questões, mas nós mantivemos a nossa candidatura até o final. E por quê? Porque era a candidatura simbólica de uma mulher. E a gente achava muito importante. Talvez foi a única candidatura de mulher que nós tivemos aqui durante todo o tempo na Assembleia Legislativa, mas nós tivemos até o final, mantivemos a nossa candidatura, até para deixar forte essa questão de que nós podemos estar, sim, na política, ocupando todos os espaços. Eu gostaria de destacar que hoje a bancada feminina na Câmara dos Deputados, ela será composta, né, nesta legislatura agora, por 91 mulheres a partir do ano que vem. E que é a bancada maior do que a eleita em 2018, que era de 77 mulheres. Como é essa movimentação da mulher enquanto participante da bancada feminina? Como é que a senhora vê essa movimentação da mulher? É bom deixar aqui registrado que 92 ainda é pouco. Nós sabemos que nós não representamos a minoria da população, pelo contrário, nós somos a maioria da população. O Congresso é um colegiado, as decisões são tomadas pela maioria e nós temos ainda as mulheres no nosso país subrepresentadas. Mas com certeza a situação de hoje é diferente da que eu peguei no meu primeiro mandato de federal, onde nós tínhamos 55 mulheres. Então o Brasil, no ranking, ele era o 166º país em representatividade feminina na Câmara Federal. Então a gente sabe que era um grande desafio para nós. Na época nós nos uníamos, reuníamos, tratávamos das pautas de interesse das mulheres, de garantia dos direitos das mulheres em conjunto, mas não tínhamos muita estrutura, não tínhamos espaço, era uma coisa muito ainda incipiente. E nós trabalhamos muito, nós conseguimos aprovar e criar a Secretaria da Mulher na Câmara Federal, que hoje é um órgão que tem assessoria, que acompanha o processo legislativo, recursos para as políticas públicas destinadas à mulher. Enfim, a gente tem toda uma estrutura. E também a Procuradoria da Mulher, que recebe denúncias do país inteiro, que acompanha, que cobra, né? Inclusive é um desafio que a gente quer deixar para essa legislatura. Goiás ainda não criou a Procuradoria aqui na Assembleia e a gente replica essa Procuradoria na Câmara Federal, nas Assembleias e também nas câmaras municipais. É muito importante, porque é uma porta aberta, que é a Casa do Povo, é uma porta aberta para denúncias e o parlamentar ele tem condições, através da Procuradoria, de ajudar a cobrar dos órgãos o acompanhamento e efetividade até do cumprimento da Lei Maria da Penha. Então a gente sabe que é muito importante essa participação do Legislativo acompanhando a execução das políticas públicas em defesa dos direitos da mulher. Então a gente foi crescendo, né? Nós tínhamos dois grandes desafios e ainda temos, né? Um deles é o combate à violência contra a mulher. Infelizmente é uma mancha que a nossa sociedade carrega em pleno século XXI. A gente sabe aí que é recorrente. A Lei Maria da Penha é um dos marcos legais mais importantes, bem feitos do mundo, mas a gente precisa tirar do papel, a gente precisa consolidar a infraestrutura, a retaguarda, para que essa mulher possa denunciar, ter toda a segurança, suporte, para que ela, denunciando, tenha condições de dar sobrevivência aos seus filhos, de ter a sua sobrevivência e de não sofrer uma retaliação pela denúncia que foi feita. Então, para isso, a lei está bem elaborada, nós temos feito vários ajustes, mas nós precisamos ter a estrutura de delegacias da mulher, de casas, essa efetivação, né? Exatamente, de subsídios, de apoio, de renda para essa mulher. Muitas vezes ela suporta a violência porque ela perde o provedor quando ela denuncia, então ela acaba ficando ali naquele ciclo para poder dar o leite para o filho, para poder conseguir morar naquela casa, dar um teto para o filho. Ela sabe que se ela tiver que sair, ela não tem para onde ir. Então tudo isso tem aí uma força e uma importância muito grande. E o outro segundo desafio, grande desafio também, é ampliar a participação das mulheres na política. Então a gente, já falei aqui da subrepresentação, mas nós conseguimos, através de leis, projetos de leis,
de discussão com os líderes, os presidentes de partido, com o TSE, com o Supremo, o CNJ, nós conseguimos aí uma articulação forte e aprovar alguns quesitos importantes. Até Deputada, então... E há essa movimentação entre os homens no Parlamento, no Congresso Nacional, desse suporte, dessa necessidade de ver, sim, é necessário lutar por condições melhores para as mulheres, porque em estado de vulnerabilidade, até com relação à violência contra a mulher. Há esse ativismo masculino também em auxiliar aí nessa tomada de conscientização também? Com certeza. A questão da violência contra a mulher, ela é uma causa que une homens e mulheres na casa, porque realmente é um ato de crueldade. Inclusive, em 2015, aprovamos a lei do feminicídio, que torna o crime de assassinato de mulher, né? É um crime hediondo, que aumenta a pena do crime de violência contra a mulher. A gente sabe que a gente tem outras leis que avançaram e sempre que a gente pauta sobre a violência contra a mulher, a gente tem tido uma adesão muito grande de homens e mulheres naquela casa. Deputada, eu gostaria de destacar algumas participações da senhora em comissões, né? A senhora participa como suplente também em algumas comissões como titular, na Comissão de Direitos Humanos, dessa participação que a senhora citou a respeito da Seguridade Social e Família e também de uma comissão especial de recursos destinados à irrigação, e a gente falou agora há pouco, que não é só no trabalho da mulher em si, da mulher família, da mulher crianças e adolescentes, né? Não é só nesse trabalho, é expansivo o trabalho da mulher no parlamento. Ali ela está como representante, mas trabalha para as várias vertentes da sociedade, correto, deputada? Exatamente. Embora eu tenha dito que a mulher tem esse perfil para a questão do ser humano, hoje nós temos aí a ocupação de espaços em todas as áreas. Hoje, cada vez mais, a mulher, inclusive agora a Rose de Freitas, nossa senadora, presidiu a comissão de orçamento, a comissão mista do orçamento, uma das mais importantes da casa. Então, cada vez mais a gente tem as mulheres participando, presidindo comissões importantes, tratando de temas que até então eram mais masculinos, entre aspas, né? Mas a gente percebe as mulheres trabalhando e sendo indicadas pela sua competência, pela sua capacidade de convencimento, de defesa, de estudo, de dedicação para defender os temas. Então a gente sabe que isso aí vem se consolidando a partir do momento que as mulheres forem participando, forem atuando, cada vez mais a gente mostra e as pessoas têm a consciência de que a política é lugar, sim, para as mulheres. Já chegando a proximidade aí desse próximo mandato, o que tem de expectativa? Qual que é a expectativa para esse próximo mandato? Olha, é bom lembrar que nesse mandato a gente aumenta ainda mais a bancada de mulheres, né? Nós tivemos aí uma ascensão do primeiro para o segundo, que eu digo, agora do segundo para o terceiro, uma ascensão ainda maior no número de parlamentares, a estrutura da casa muito mais organizada. Nesse mandato, de forma muito especial, Goiás contribui com o Congresso, com a Câmara Federal, levando 6 mulheres, 6 parlamentares. Acredito que isso também é inédito aqui em Goiás. Pela primeira vez, 6 mulheres deputadas federais representando o nosso estado, de 17 deputados. Eu estou muito entusiasmada com isso, eu acho que vai ser muito interessante, né, esse mandato. Eu falo que cada mandato nos traz um novo desafio. Teve momentos em que nós entrávamos para trabalhar pela segurança, né? Hoje eu acredito que uma pauta importante que a gente tem para esse próximo mandato, um grande desafio, é trazer aí, facilitar o acesso das pessoas à saúde, principalmente às cirurgias eletivas. Nós tivemos um represamento com o Covid, hoje nós vivemos para além da dificuldade do represamento, uma quantidade muito grande, nós temos aí a dificuldade de orçamento, de recursos, e é preciso que a gente enfrente isso e traga a dignidade. Eu falo que a saúde sempre é o bem mais precioso da vida das pessoas e nós precisamos trabalhar para que as pessoas tenham acesso, né? Nós estamos querendo trabalhar para que seja criado o programa Fila Zero, onde as pessoas estão aí na fila de espera tentando conseguir sua cirurgia, que elas possam ter aí um tempo menor de espera. E com isso, mais dignidade e também
condições de ter um tratamento mais no início e evitar que essa doença, que às vezes ela não é tão grave, que ela se culmine aí numa doença com uma certa urgência, mais grave e com mais dificuldade de tratamento. Deputado, o nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria das suas considerações finais, lembrando para quem nos assiste, de um total de 513 parlamentares eleitos para o mandato na Câmara dos Deputados, que vai de fevereiro do próximo ano, né, de 2023, até dezembro de 2026. Eu gostaria das suas considerações finais quanto, além dessa expectativa que a senhora já apresentou para a gente, a esses projetos e essa representatividade da senhora frente ao parlamento. Para nós é um orgulho muito grande poder ter mais esse mandato, poder representar nosso povo goiano na Câmara Federal. Sempre fizemos isso com muita responsabilidade, estamos aí prontos para esse novo desafio. Nosso trabalho é sempre um trabalho próximo às bases, visitando os municípios, acompanhando de perto as demandas, né, da cidade do interior, das entidades, dos segmentos, e a gente faz isso com muita responsabilidade. É assim que nós queremos continuar. A gente sabe da importância das pessoas, da população, ter confiança nos seus representantes, e nós vamos continuar trabalhando assim, com muita gratidão pela confiança, com muita responsabilidade pela missão que nos foi destinada e com muito amor por cada um, porque a gente sempre trabalhou com muito amor. Eu gostaria aqui de agradecer a participação da deputada federal reeleita, Flávia Moraes, ela que é do PDT. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje no programa Reeleitos. É uma série em que a TV Alego está apresentando nas eleições 2022 quanto aos reeleitos, aos eleitos para o próximo mandato. E eu gostaria mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, e até a próxima. E o nosso programa termina aqui. Até o próximo Reeleitos.